Jornal da Cultura está de volta com a cobertura da votação do relatório que pede a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A votação será no plenário do Senado ainda esta noite ou madrugada, ainda não há uma definição, mas a nossa bancada está composta agora pelo consultor político Gaudêncio Torquato, o jurista Modesto Carvalhosa e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Doutor Modesto, eu vou começar com o senhor sobre essa ação que o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, entrou no Supremo e que foi indeferida pelo ministro Teori Zavascki. Até quando ou qual é o limite dessa judicialização, nesse caso do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Há uma tentativa seguida de anular esse processo. O senhor acha que isso vai ocorrer nesses próximos 180 dias, caso ocorra o afastamento mesmo? Tudo indica que vai ocorrer o afastamento? É um pouco difícil dizer qual é a conduta que vai ser adotada agora pelo futuro ex-ministro da AGU. Mas, na realidade, o que está acontecendo é que, a cada medida que ele entra, que não tem nenhum fundamento jurídico, ele está legitimando o processo de impeachment. Quer dizer, cada despacho monocrático dos ministros do Supremo realmente leva à conclusão da legitimidade cada vez mais reconhecida e ampliada pelo próprio Poder Judiciário brasileiro na sua maior corte, mais importante. Portanto, ele está prestando um serviço à nação, não sabe por quê, mas está, no sentido de criar uma jurisprudência em torno desse procedimento, que instantânea, inclusive, porque é diária, que ocorre isso no mesmo dia. E ele está, portanto, dando essa, como falei, uma legitimidade maior ainda ao impeachment. Gaudêncio. Bom, primeiro eu quero reconhecer a persistência do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que, na minha visão, ele está agindo como, vamos dizer, um leão que vai perdendo forças e, no final das forças, fica quase desdentado, mas ainda com força para persistir na luta. Acho até que ele está trabalhando muito bem a sua imagem, a imagem dele. Como? Ora, ele está provando que é um grande advogado. Ele está aplanando os caminhos do amanhã para tentar dizer, gente, se vocês quiserem um grande advogado, você tem advogado que não desiste. Esse cara é realmente... É claro que a performance dele, comparativamente com a performance de Luiz Inácio Adams, nesse específico caso, excepcionalmente mais intensa, mais larga, sem dúvida nenhuma. Então, ou ele está planejando para ser o nome do PT no futuro? Também, eu ia chegar lá. Então, o primeiro caso é o seu pessoal. Veja bem, não interessa para ele se, por exemplo, está sendo questionado sobre um aspecto que é interessante. A confusão que ele faz entre a pessoa física da presidente e a pessoa jurídica da União. Ele é advogado-geral da União. No momento em que ele trabalha nessa perspectiva de defender o presidente, ele assume realmente o papel de defesa da pessoa, quase defesa física. Então, esta confusão está, na minha visão, está contribuindo para sujar um pouco a sua imagem de defensor público da União, de advogado público da União. Outra perspectiva é realmente a que você colocou. É evidente que, diante da escassez de quadros, da pobreza de quadros do PT, eles se apresentam como um perfil que tem estofo, tem consistência, tem um lastro jurídico, quer passar isso. É interessante que o Lula não gostava, que se sabe, dele, porque ele é de outra linha, ele faz parte daquela ala do PT, né? Ligado a Dilma. Ligado a Dilma e ao Tasso Genro. Ao Tasso Genro. Contra a construída do Brasil lá no CNB do Lula e do Zé Disseu. Ora, diante dessa escassez de quadros, aparece lá a figura que na renascença do PT, no renascer das cinzas do PT, poderá brilhar. Então, ele está trabalhando também a sua vida política do amanhã. Ele, então, está trabalhando, na minha visão, mais para ele do que para os outros, apesar de sabermos que
ele é advogado, na minha visão, é a figura mais imponente hoje do governo Dilma. Né? Mais do que a Dilma, ele tem mais visibilidade hoje do que a própria presidente. Ricardo Senes, boa noite. Boa noite, Will. Bom, a primeira medida do governo Temer deve ser a aprovação do projeto que altera a meta fiscal. Não é isso? O presidente se depara aí com um déficit, né, de 96 bilhões, e a meta fiscal prevê um superávit, né, de mais de 20 bilhões. Ele terá, e parece que a data se encerra dia 22. Ele tem que começar, já startar o primeiro momento, o primeiro dia no governo, aproveitando essa credibilidade inicial, ou você acha que não deve ser por aí? Olha, William, eu acho que ele vai ter que alterar algumas questões fundamentais para tornar administrável o governo dele, né? Uma delas é o que você está mencionando, que é a forma pela qual se engessou todo o orçamento público federal e que impede alterações principalmente no gasto, né? Na forma do gasto desse recurso público federal. É arriscado ele tentar, no curto prazo, grandes mudanças que tenham impacto político muito significativo. Então, imaginar um pacote que altere previdência social, altere questões trabalhistas, eu acho que esses temas vão ser bastante complicados de serem instigados no momento inicial do governo dele, sob pena de gerar uma resistência política de saída, né? Agora, o dilema dele vai ser como conseguir administrar o orçamento, principalmente a questão do déficit, sem alterar algumas questões mínimas do que a gente tem hoje como um padrão, em particular esses gastos mandatórios em algumas áreas do governo, e aí se destaca as áreas sociais, a questão do funcionalismo público, e no fundo você tem regras também muito rígidas para reger o funcionalismo público. Então, se você precisar ou quiser fazer um ajuste no quadro, você tem limitações importantes. E você tem questões vinculadas, por exemplo, à área de reajuste do salário mínimo, a questão do Bolsa Família e etc. Ele vai ter que ser muito hábil em escolher qual dessas frentes ele vai ter capacidade política para lidar e qual o impacto econômico que ele pode ter delas. Eu acho que é um cálculo de custo-benefício muito seletivo. Não vai dar para, não imagino que ele faça um pacote de reformas amplo, mas alguma questão seletiva, ainda que com algum custo político, ele deve mexer. Esse ponto que você iniciou a pergunta, William, que é flexibilizar alguns gastos obrigatórios, me parece que é um caso que tem custo político alto. Mas talvez uma dessas brigas ele vai ter que enfrentar. Deixa eu só chamar a repórter Lilian Coelho, que está na Avenida Paulista. Ela está, na verdade, na frente do batalhão de choque, que foi chamado para desobstruir a Avenida Paulista. Lilian, boa noite, é com você. Olá, muito boa noite a todos, boa noite, William. A situação aqui na Avenida Paulista é a seguinte: até bem pouco tempo, pouquíssimo tempo, cerca de 20 minutos, eu estava lá na frente do vão livre do MASP, onde os manifestantes favoráveis à presidente Dilma Rousseff gritavam palavras de ordens, dando apoio à presidente, ao ex-presidente Lula, gritaram fora Bolsonaro, fora Temer, enfim, o clima era pacífico. No chão tinha escrito a palavra luta, simbolizando a luta que vai continuar e que eles não estão de luto. E agora aconteceu um princípio de tumulto também na Avenida Paulista, só que mais próxima à região da Fiesp, que é onde estão os manifestantes favoráveis ao impeachment da presidente Dilma. Vocês podem observar aí nas imagens do cinegrafista Rony Robson, a tropa de choque posicionada para evitar que os manifestantes favoráveis à presidente Dilma Rousseff continuem avançando, chegando ao local onde estão os manifestantes que estão favoráveis ao impeachment. A votação continua aqui onde eu estou, não tem telão, então as pessoas não estão acompanhando essa votação. E o princípio de confusão que pelo menos eu acompanhei mais para trás, no final, os manifestantes, tanto favoráveis ao impeachment quanto em apoio à presidente Dilma Rousseff, encerraram a confusão com um aperto de mão. Foi isso pelo menos que eu pude presenciar e esse era o clima. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Essa é a grande preocupação, né, desse momento pós-processo de votação no Senado, são as manifestações, o governo tem que fazer esse controle mesmo, controle sempre deve ser muito moderado, não é isso, Modesto? Não, realmente o confronto tem sido, na realidade, muito pacífico, quer dizer, não existe nenhum caso de confronto físico sério, nenhum caso de morte por esse conflito entre as duas posições. Eu acho que temos atravessado isso de uma maneira muito civilizada. Quer dizer, mesmo o pessoal do PT, que é muito aguerrido, que fala palavras de ordem assim, muito ameaçadoras em certas ocasiões, na realidade nada tem ocorrido de tão sério assim. A obstrução de estradas e rodovias, etc., é uma coisa recorrente que sempre ocorre por outras razões e não vejo nenhuma gravidade. Portanto, eu acredito que nós vamos ultrapassar esse período do impeachment e a sua conclusão daqui, o período máximo de 180 dias, sem que se possa dizer que existe alguma vítima desse conflito de ideias e conflito de interesses políticos. Portanto, eu acho que a cidadania brasileira dos dois lados está muito firme nisto e está de parabéns por essa conduta que eu acho extremamente civilizada. Fosse em outro país, mesmo da Europa, nós teríamos já problemas seríssimos nesse confronto, mesmo em países mais desenvolvidos que aqui não tem ocorrido. Esse governo vai conseguir unificar? Olha, a palavra de ordem que, na minha visão, inspira o discurso do eventual futuro presidente Michel Temer é pacificação. Ele tem dito aí publicamente e também de maneira privada que gostaria de pacificar o país. A palavra pacificação faz parte do discurso dele, é o eixo central. Agora, é evidente que não será fácil essa tarefa de pacificar o país. Primeiro, Cavalhosa, você tem que considerar que a máquina estatal ela está locupletada. São 25 mil cargos comissionados, dos quais o PT deve ter aí uns 15 mil. Imagine, é evidente que essa tropa quer continuar. Então é compreensível que realmente essas pessoas lutem até o último minuto, o último segundo, ou a última gota de suor para se manter no poder. Por exemplo, hoje, Ursenes, nós vimos aí algumas medidas baixadas pela presidente Rousseff para, aparentemente, entre aspas, qualificar, melhorar, moralizar a gestão pública. Como é que a pessoa, no último minuto também do seu governo, faz essas medidas? Por que não fez isso antes? Vamos analisar as medidas. Entre essas medidas estão lá algumas questões interessantes. As pessoas devem ter 4 anos, no mínimo, de experiência nessa área. Segundo, aí tem lá outro, essas pessoas devem ser escolhidas por meio de listas internas. E listas internas. Se você perceber a ordem, o conjunto das medidas, você vai verificar que trata-se nada mais, nada menos do que um cobertor para agasalhar as tropas petistas que estão no poder. Ou seja, há já uma intenção da presidente de fazer com que a estrutura do pessoal continue, não vai ser fácil. Ou seja, evitando uma canetada do novo presidente, no sentido de despachar todo mundo. Porque é claro que o PT quer continuar até para sabotar a nova administração. Até para sabotar. Então, eu vejo, Cavalhosa, que poderá haver assim, algum conflito de rua. Aliás, hoje no Distrito Federal, aconteceu já um primeiro incidente, inclusive com feridos entre grupos de um lado e de outro que se agrediram mutuamente e já houve primeira intervenção policial forte em Brasília hoje, com feridos. Então, nós temos que colocar no nosso calendário essa possibilidade de conflitos pontuais. Claro, eu concordo que nós não vamos ter uma convulsão social, mas certamente teremos conflitos isolados, pontuais em algumas regiões, com a possibilidade de grupos mais radicais
poderem paralisar ruas e trancar estradas, etc. Eu tenho dito, para isso o governo vai ter que fechar a torneirinha, aquela torneirinha de onde saem os recursos que alimentam as militâncias pagas, vai ter que fechar essa torneirinha e vai ter que fazer cumprir a lei, a ordem. Nós não podemos deixar absolutamente que o país seja incendiado, paralisado, por conta de estruturas interessadas em vandalizar, em devastar o espaço. Ô, Cires, como é que reagiu hoje o mercado financeiro e como é que você está sentindo as movimentações na área econômica com essa votação, que tudo indica que a presidente será afastada por 180 dias, né? William, o mercado está antecipando, o mercado sempre tenta antecipar os cenários, então não é de hoje, já vem dos últimos dias um mercado muito nervoso. Em alguns casos, William, eu acho que tem um excesso de otimismo. Assim. A situação, como até você colocou na primeira questão, mais de caráter econômico, a situação que o Temer vai herdar é uma situação, pelo menos do lado fiscal, muito grave, né? Para não dizer outros lados. Imaginar que isso vai ter um acerto em curto prazo é um pouco otimista demais, né? Então, mas se você olhar para o que preço chegou o câmbio hoje, o valor que chegou o câmbio hoje, ele reflete um pouco esse otimismo. Então, você tem lá um valor hoje de 3,55 para o dólar, até baixou disso, que é um pouco uma projeção que eu classificaria como excessivamente otimista. Eu só queria fazer um pequeno acréscimo que você está colocando. Veja bem, o fato de aparecer um novo governante, por si só, este fato, já cria um ânimos animandi no mercado. Sem dúvida. Outra coisa, a escolha do Meirelles. O Meirelles é uma pessoa conhecida nacionalmente e internacionalmente. Também ajuda. Ou seja, esse otimismo se deve, então, também esses fatores psicológicos. Quem foi escolhido para a economia e o fato de termos um novo governo que poderá melhorar, poderá vir com autoridade, poderá conseguir dar mais segurança jurídica. Então, esses aspectos, independentemente de resultado de política econômica, nós teríamos já uma taxa, vamos dizer assim, positiva de melhoria da economia a partir desses efeitos psicológicos do início do novo governo. Não, realmente é a questão econômica, macroeconômica e microeconômica também, ou seja, da atitude das empresas, seus investimentos, vem do fator fundamental da economia, que não é nada econômico, é questão da credibilidade. Isso. Se um governo tem credibilidade, a partir desse fator credibilidade, ele consegue realmente mobilizar e estabilizar e projetar uma economia com investimentos, com realmente um ânimo de recolocação das coisas, realmente de risco, de aumento de risco, que é o fundamental. Portanto, o que levou ao desastre econômico nosso, tanto na parte, vamos dizer, das contas públicas, como da questão das empresas, foi a ausência de credibilidade do governo. Então, é este fato da mudança amanhã, ou sexta-feira 13, do governo da Dilma para o novo governo do Temer, tem esse fator fundamental que eu acho que será o ponto de partida para a retomada do crescimento brasileiro. Já que o Torquato tocou no nome do Henrique Meirelles, vamos lá. Henrique Meirelles, como é que será o Henrique Meirelles no governo? Será conservador? Ele tem essa experiência, porque ele era do Banco Central, ele não era... uma coisa é política fiscal, outra coisa é cambial, não é isso? Que são monetária e cambial, que são ações diferentes. São. O que o mercado espera de Henrique Meirelles? Então, William, acho que complementando aqui o que o Carvalhosa e o Gaudêncio mencionaram, de fato, a mudança do governo em si já é um alento, né? Porque ele indica uma mudança de uma agenda que não está dando certo, que teve uma série de problemas nos últimos anos, então, por si só, isso já é um movimento. O segundo que eu queria acrescentar é que, se você pegar a economia, já tem sinais de uma certa retomada econômica. Então, você pegar no próprio índice ali que a CNI publica de confiança dos empresários, você já teve uma inflexão meses atrás. Se você pegar a taxa de inflação, ela já está caindo. E o próprio Bradesco, né, que possivelmente o economista-chefe vire o presidente do Banco Central... Não, o Itaú.
Não, o do Itaú, Do Itaú, exatamente. O Ilan, que possivelmente vire o presidente do Banco Central, ele já está indicando que tem margem para redução de juros já esse ano, possivelmente chegando em 12,5%. Então, assim, você já tem um sinal da economia de uma certa, já batido no fundo do poço, está voltando. Você soma com a questão simbólica, que é a mudança de governo, e o terceiro fator, talvez mais importante, é isso que você está mencionando. As figuras que o Temer tem mencionado como possíveis figuras do seu governo estão indo na linha do Meirelles e do Ilan. Ele tinha outras opções, que era uma opção mais Armínio Fraga, mais, vamos dizer, um modelo, vamos dizer, uma linha um pouco mais liberal, um pouco mais fiscalista, um pouco mais rígida do ponto de vista fiscal, do que me parece que vai ser o Meirelles e o Ilan. Então, esse sinal o mercado também entendeu, né? No sentido de que o Meirelles é um cara com experiência política, ele é conhecido mais como um mediador, como um cara que consegue compor, entender a dinâmica política, etc., do que como um ortodoxo que vai aplicar uma cartilha, né? Então, ele tem duas questões que ele está trazendo já embutida no discurso dele. Um é a retomada do que era o tripé que foi estruturado no primeiro governo Fernando Henrique. Esse tripé de gestão macroeconômica claramente vai retomar. Então, isso foi montado no Fernando Henrique, permaneceu do Fernando Henrique, foi durante o governo Lula ele se manteve, ele foi desmontado no final do governo Lula e no governo Dilma. O que é o tripé? Essa ideia do câmbio flutuante, meta inflacionária e busca por superávit fiscal, né? Um equilíbrio fiscal. Óbvio que esse equilíbrio ele não vai conseguir no curto prazo, mas o fato de estar embutido na agenda dele sinaliza para o mercado que esse é uma trajetória. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é uma outra declaração que ele deu e que eu acho que tem muito a ver com o ambiente de negócios que ele quer criar. Ele citou, entre uma das suas entrevistas, de que ele queria reestruturar as agências regulatórias, dando mais autonomia, mais poder para elas, de fato, de se descolarem da lógica governamental e se tornarem, de fato, agências de caráter de Estado, com mandato fixo e mais um ritual de escolher esses diretores. Então, essas duas sinalizações para o mercado é muito importante e o mercado está reagindo. Mas, de novo, eu acho que a reação é muito bem-vinda, obviamente, mas o efeito de produção aí de aumento de investimento, aumento de novo, retomada do emprego, etc., ele infelizmente vai ser um pouco mais lento do que a mudança do governo. Essa mudança vai ocorrer, sinalizações vão melhorar, mas a retomada do investimento vai ser um pouco mais gradual, talvez, do que a gente gostaria. Só pontuar aqui as imagens que estão aí disponíveis na nossa tela, na lateral da nossa tela aí, são imagens do batalhão de choque, foi chamado para desobstruir ou para manter a ordem na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, onde se encontram manifestantes pró e contra o processo de impeachment, favorável a presidente e contra a presidente. Gaudêncio, vamos lá, você ia falar. Eu queria acrescentar algo à fala do Senes, que é o seguinte. Veja, quem é dono da flauta dá o tom. E o tom maior na mesa das reformas do governo nessa primeira parte virá da economia. Quer dizer, o maestro será o Meirelles. Até as reformas, na minha visão, começarão pela área do Meirelles. O Michel Temer tem falado sempre que ele vai trabalhar na perspectiva da reforma do Pacto Federativo, que com essa redefinição de competências e recursos entre União, Estados e municípios, ele facilitaria a reforma tributária, que é a segunda reforma, tributária fiscal, partindo para a reforma da Previdência, depois a reforma trabalhista e a reforma política, o conjunto das reformas. Ora, se você percebe, vai haver, vamos dizer assim, uma decisão, já foi tomada uma decisão, no sentido de passar a Previdência, Senes, para a da Fazenda. Veja bem, tínhamos o Ministério da Previdência e do Trabalho. Vamos ter na configuração nova o Ministério do Trabalho continuando, mas a Previdência entra no escopo de atividades do Meirelles. Interessante observar isso. Quem vai promover a reforma da Previdência na criação dessa nova Previdência, que existiria ao lado da velha Previdência? Henrique Meirelles. Isso é um fato absolutamente importante e, na minha visão, pela importância do patrocinador, do autor, do gerador de fatos na área,
na minha visão, tem melhores condições de sair do que se isso fosse feito por um ministro tradicional da área da Previdência. Então, é uma mudança significativa. Vamos acreditar realmente que o governo vai achar soluções para isso. Entendeu? E veja bem, e não aumentando impostos no primeiro momento. Quer dizer, não se falou até agora em aumento de imposto. Então, essa é a equação que vai ser resolvida. Como ajustar as contas, os rombos fiscal que está aí, sem aumentar imposto. Eu quero que você comente isso, Senes, mas daqui a pouco, vamos lá a Brasília, está falando nesse momento o senador Cássio Cunha Lima. Vamos ouvir um pouquinho do pronunciamento dele. Presidente Dilma Rousseff. A Presidente da República atentou contra o artigo 85, inciso 6 da nossa Constituição. A Presidente Dilma descumpriu os artigos 10 e 11 da Lei 1079. A Presidente Dilma promoveu a maior fraude fiscal já vista no nosso país. E cada vez mais as pessoas começam a vincular, a associar esta que é a mais grave e profunda crise do nosso país com os delitos por ela praticados. Está cada vez mais visível, nítido, ao olhar do povo brasileiro, que foram os crimes de responsabilidade, ou seja, a irresponsabilidade da Presidente Dilma que empurrou o Brasil para a gravidade do quadro atual. São 11 milhões de desempregados. Inflação que começa a dar sinais de controle é um custo altíssimo para a economia. Juros na estratosfera, retração econômica, comércio cerrando as portas, indústria sendo liquidada, pessoas desassistidas, centenas de milhares morrendo pela omissão e a incompetência do governo. As pessoas estão sofrendo nesse país. Não é uma crise comum, não é uma crise banal, e precisamos interpretar essa crise com a sua dimensão e sua profundidade. E tudo o que está acontecendo no Brasil de hoje está umbilicalmente vinculado às atitudes irresponsáveis, aos crimes que foram praticados pela Presidente Dilma Rousseff. O resultado da sessão de hoje já é conhecido. Temos no painel 75 presentes, acredito que teremos mais 2 registros, faremos 77 senadores e senadoras, provavelmente um placar de 56 a 21, alcançando já nessa primeira etapa o quórum qualificado, para que viremos a página e possamos dar posse ao vice-presidente da República, mesmo que temporariamente, porque o vice-presidente Michel Temer tem, sim, legitimidade para exercer essa função. Os mesmos 54 milhões de votos obtidos pela Presidente Dilma foram os votos obtidos pelo vice-presidente. Não é à toa, não é de graça, que na telinha da urna eletrônica, de forma proposital, expõe-se a foto do candidato majoritário e o seu vice, exatamente para que o eleitor não alegue desconhecimento de dizer votei no vice sem saber quem era. A legislação é sábia neste aspecto, porque se alguém poderia rejeitar o vice-presidente, que não votasse na chapa, porque todos nós sabemos, sobretudo no Brasil, que o vice pode assumir o mandato. E é, portanto, o momento de olharmos para o futuro. Não adianta mais falar de impeachment, ficar discutindo o mandato desastroso da Presidente Dilma Rousseff, um mandato que termina hoje sem sequer ter começado. Um mandato que termina hoje sem sequer ter começado. Porque o que está havendo hoje no Brasil é muito grave. Mas não podemos nos iludir que, a partir desse instante, encerra-se um ciclo. Não. Pelo contrário.
estamos apenas diante do começo. O começo de um caminho que será árduo, difícil, complexo, duro e que exige grandeza, espírito público, patriotismo e amor ao Brasil. Preocupa ver setores do Partido dos Trabalhadores tentando aprofundar a crise que eles próprios provocaram, para que no aprofundamento da crise, diante de um quadro de instabilidade social, basta ver o que o país testemunhou ontem, num quadro de caos econômico, eles possam sobreviver na oposição. Não há nesse gesto declaração de amor ao Brasil. E nós, do PSDB, teremos a responsabilidade que sempre tivemos com este país para contribuir com este momento grave da vida nacional, oferecendo a nossa ajuda para que se forme um governo de salvação nacional. Esta é a expressão correta, sem exagero nem tom dramático. Salvar o país do atoleiro, socorrer e resgatar o Brasil do abismo para o qual ele foi empurrado. Mas também não podemos nos enganar achando que as panelas serão guardadas, que a população voltará para casa porque esse ciclo terminou. Será um ledo engano. As panelas voltarão a ser usadas se não tivermos a exata dimensão da transformação que a sociedade exige. Não há mais como fazer política nas bases do passado. Não há mais como construir coalizão de governo no toma lá da cá, no balcão de negócios. E a primeira exigência que o PSDB fez no documento apresentado ao vice-presidente da República é que nós possamos cortar ministérios, reduzir drasticamente o número de cargos comissionados, diminuir o tamanho desse Estado pesado, perdulário, incapaz de servir com um mínimo de qualidade à população e introduzir meritocracia, qualidade de gestão e, ao mesmo tempo, promover produtividade, competitividade para a nossa economia, para que nós tenhamos uma sequência de recuperação de investimento, retomada do desenvolvimento e geração de empregos. É esse o desafio que está posto. E não é um desafio pequeno, mas que exigirá de todos nós compromisso, porque estamos diante de uma tarefa que não deve ser entregue a um só homem, mas uma missão que deve ser depositada para toda a sociedade. E aqueles que amam de verdade o Brasil, que têm compromisso com esse país, haverão de compreender a importância desse instante. E nesta noite, que avançará madrugada adentro, provavelmente estaremos encerrando esta sessão já com o raiar do sol, e há simbolismo nisso, porque sou daqueles que acredita, deputado Pedro Cunha Lima, que por mais longa que seja a noite, amanhecerá. Por mais longa que seja a noite, amanhecerá. E o Senado Federal hoje faz justiça ao tomar a decisão de afastar temporariamente a presidente Dilma Rousseff de suas funções de presidente. Mais do que qualquer outra coisa, o Senado Federal fará justiça, à luz da Constituição, em respeito à nossa legislação, votando sim ao relatório do senador Antônio Anastasia. E nesta palavra derradeira, a minha homenagem ao senador Anastasia, tão duramente e injustamente atacado. Compreende-se agora porque o PT levantou a suspeição de Vossa Excelência, porque sabia da qualidade técnica do seu relatório. Já antevia a dificuldade de promover. Bom, nós estamos acompanhando, então, a fase de pronunciamentos no Senado, a votação, pelos cálculos que fizemos aqui na bancada, né, CNC, isso que é bom de conta, teremos mais 10 horas de pronunciamento, né? Faltam mais de 40 pessoas para... Vamos falar 15 minutos. Para se manifestar
Então, possivelmente, esse nosso Jornal da Cultura vai encerrar às 11 horas da noite e a gente retoma os trabalhos às 8 horas da manhã de amanhã para acompanhar a votação. Mas vamos lá, nós estávamos falando aqui antes do pronunciamento do senador Cássio Cunha Lima sobre a Previdência, a união dos dois ministérios, Previdência com Fazenda. Esse assunto é muito importante porque, na realidade, o Michel Temer, como futuro presidente, ele está verificando o que já se sabe, que o grande problema do déficit no Brasil é o déficit da Previdência. Portanto, a acoplar o Ministério da Previdência à Fazenda é simplesmente para disciplinar a Previdência e tornar a Previdência, portanto, um problema a resolver em matéria orçamentária, em matéria de contas públicas. Diferentemente de ter um Ministério da Previdência que promova a Previdência no sentido de benesses e de vantagens, como era a função de um Ministério. Então, é, de certa forma, a extinção do Ministério para trazer para o Ministério da Fazenda realmente o grande problema do déficit. O problema do déficit, por exemplo, você tem para 18 milhões de pensionistas e de aposentados, você tem hoje no Brasil um déficit de 85 bilhões anuais. E você tem para os servidores públicos que chegam a um pouco menos de 1 milhão, é uma coisa inacreditável, certo? Você tem hoje 57 milhões de déficit. Portanto, ele está simplesmente suprimindo o Ministério para trazer a questão previdenciária para a solução do Ministério da Fazenda. Essa é a razão efetiva de trazer para o Ministério da Fazenda a questão. Ou seja, o desafio fiscal passa necessariamente pela Previdência? É uma medida bastante antipopular, exatamente, não é isso? Exatamente. Eu acho que tem esse elemento. Sem dúvida nenhuma, é parte do problema fiscal do Brasil, né? Você tem a questão da Previdência Social que atende, vamos dizer, os seletistas, os não funcionários públicos. Você tem um enorme problema de passivo nos militares, né? Você sabe que uma boa parte do orçamento militar, que é um dos maiores orçamentos que a gente tem no nível federal, ele diz respeito aos aposentados militares. E depois você tem o grande tema que é os aposentados de funcionários públicos, né? Então, essas três contas são fundamentais para mudar, pelo menos, a expectativa com relação ao equilíbrio fiscal. Agora, a grande questão é que elas dependem, não é um problema só de gestão, é tudo problema de mudança de regra. A gestão dessas três contas, vamos dizer assim, de aposentados e pensionistas, nesses três âmbitos, os militares, funcionário público e seletista, a gestão tem problemas, mas aí não é o grosso do problema. O grosso do problema é mudar a regra. Exatamente. E mudar a regra, você tem uma resistência política significativa. Então, esse é um dilema, porque são medidas impopulares, no momento em que o presidente precisa ter um apoio para fazer outras reformas, mas me parece que é inescapável que passe de alguma maneira pela Previdência. Olha aqui, o Michel Barbosa pelo Twitter, a ministra da Economia deveria ser funcionária do Santander, que avisou que Dilma seria um desastre econômico, mas foi demitida. A Tânia Xavier, mas essa equipe econômica favorece os bancos? Irá favorecer os bancos? A grande bronca do brasileiro é isso, né, Ceni? São 500 bilhões de reais por ano só. Pois é. Com essa taxa de juros altíssima que o Brasil paga. Aí é o seguinte, o desequilíbrio fiscal que obriga a aumentar juros, ele beneficia todos que são os rentistas na economia. Você pode não ser banqueiro, mas você pode ter um bom patrimônio e você vai se beneficiar por esses juros que são os maiores do mundo. O ator econômico que está posicionado como os rentistas nesse mercado são os bancos, então eles acabam indiretamente se beneficiando, porque eles são os principais compradores de título público, que você compra praticamente sem risco e tem um retorno de 14,5%, né, que é acima de retorno de qualquer empresa mediana. Então, o que acontece é que esse é um tremendo desincentivo ao investimento produtivo, porque você montar uma empresa, correr o risco de não funcionar, etc., tendo a expectativa de um lucro médio de 14,5%, é difícil. Então, a opção é você desinvestir e aplicar em título público. Isso distorce a economia, sem dúvida nenhuma. O Mauro Vieira Sena, um bom governo não precisa se preocupar com medidas impopulares, mas sim
com decisões republicanas. Gaudêncio Torquato, agora eu vou em você. Vamos voltar para a política aqui. Os jornais já noticiaram que o Temer consulta demais, né? Principalmente nas questões políticas. Aí eu te pergunto, como será o primeiro discurso de Michel Temer? O que terá lá de conteúdo? Programas sociais, Lava Jato, reforma política, enxugamento da máquina pública? Vamos lá. Veja bem, eu quero crer que o primeiro pronunciamento do Michel Temer será um pronunciamento objetivo, positivo, não prometendo, evidentemente, milagres. Vai ser muito claro nessa questão de dizer que há que se enfrentar desafios e sacrifícios, mas é preciso que esses sacrifícios sejam enfrentados. Mas alguns conceitos-chave eu acredito que serão levantados. O conceito do resgate da confiança, da autoridade. Autoridade, que é uma palavra que, na minha visão, está fugindo do mapa da política brasileira. O conceito da eficiência, ele sempre tem se referido, William, a chamada democracia da eficiência. Preciso que nós melhoremos o patamar dos serviços públicos. A questão da disciplina, do zelo, da descentralização. Quero crer que, por exemplo, ele vai dar liberdade aos ministros para exercerem as suas tarefas, ao contrário dos governos do PT, que sempre centralizaram. A Dilma queria saber detalhes, qual foi o parafuso que foi colocado e tal, enfim, perdeu-se nessa confusão, dando liberdade, portanto, aos ministros e com os recursos para executar as suas tarefas. E traçando as grandes diretrizes na área econômica e garantindo o colchão social. Ele vai, na minha visão, colocar essa questão da garantia dos direitos sociais, dos programas sociais e até consolidar alguns programas como o próprio Bolsa Família, né? Então será um discurso de em torno de 10, 12 minutos, não em cadeia, com nada de convocar cadeia. E vai constar lá a pacificação com o governo? Vai constar pacificação, conceito de pacificação, da concórdia, da união, da integração da nacional, vai convocar a sociedade para o grande esforço de recuperação, de resgate da confiança nas instituições nacionais. E como é que vai ser a relação com o PT? E vai fazer uma referência positiva às instituições que estão funcionando. Lava Jato, por exemplo, não deve se referir diretamente a Lava Jato, mas ao dizer que as instituições estão funcionando plenamente, ao fazer uma referência positiva ao Judiciário, ele está endossando, evidentemente, todo o discurso em torno da continuidade da Lava Jato. Ou seja, quem tem contas a prestar na Justiça, que preste as suas contas, entendeu? E isso para responder àqueles que poderiam dizer, mas está nomeando investigados. Investigados ainda não são condenados. É preciso que se acreditar no Estatuto da Presunção da Inocência, né? E, se forem condenados, evidentemente vão ter que prestar contas à Justiça. Então, eu acredito que esse seria um desenho mais ou menos do que eu presumo do que seria o discurso dele. Modesto. Bom, eu não sei qual é o discurso, mas esse discurso, se for feito, ele não será suficiente, porque eu acho que o discurso de um presidente que chega depois de uma crise de mais de 2 anos, com 2013 começou essa crise profunda, da qual participou a sociedade civil, a população brasileira de uma maneira ativíssima, quando houve o ressurgimento de todo o civismo, todo o patriotismo, todo o engajamento político que essa sociedade demonstrou durante esse tempo todo, através de manifestações de todo tipo, pelas redes sociais, pelas manifestações de rua, ele precisará, naturalmente, estar à altura desse momento, no sentido de reconhecer de que a mudança de governo que foi realizada no Brasil foi fruto desse trabalho, fruto dessa persistência, dessa coragem
desse civismo da população que foi às ruas e exigiu a queda desse governo, que não é nem governo mais. De modo que um discurso do novo presidente é um discurso de reconhecimento e de agradecimento à população brasileira e à cidadania brasileira pelo que fez. Porque nós devemos a esse movimento das ruas a queda do pseudo-governo do PT que está aí. Portanto, este discurso do Michel Temer não pode ser um discurso meramente de programático, no sentido de que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ajustar aquilo, porque isto é a mudança de um governo normal dentro de uma posição de rotatividade de governos. Isso não seria um discurso no sentido realmente de conclamação como chefe de Estado que ele tem que ter. Ele tem que ser amanhã ou depois, o dia que ele realmente assumir, um chefe de Estado. Ele não pode ser um chefe de governo. Esse discurso, o Gaudêncio, é um discurso de chefe de governo. É um discurso de políticas públicas que ele vai fazer. Ele tem que conclamar a população brasileira a se manter vigilante, a se manter capaz de apoiar os trabalhos que o governo vai fazer, não precisa nem mencionar que trabalhos vai fazer, e que se comprometer na manutenção de todas as instituições, inclusive daquelas que têm total autonomia, como é o caso do Ministério Público e da Polícia Federal, da Justiça Federal, dos tribunais superiores, no sentido de limpar o país desse cancro da corrupção que existe hoje. Ele tem que falar claramente que ele vai dar todo o apoio para a continuidade das investigações e dos processos e que vão ser feitos de agora em diante, os que já estão, para essa coisa. De modo que espero do presidente um discurso de chefe de Estado, não um discurso apenas programático ou de políticas públicas que ele vai adotar. Essa é a minha expectativa. Os senhores destacaram aqui a questão da credibilidade, inclusive para a retomada da economia, da confiança do mercado. Essa credibilidade ele conquistará nas primeiras ações dos primeiros dias de governo, não é isso? A população está numa expectativa que está criando uma expectativa muito grande em relação a esse governo que chega. Pois é, a população do qual eu faço parte e que tem exatamente o que o senhor destacou na sua fala agora. Exatamente. A população não tem nenhuma posição com referência ao governo do Michel Temer. Ela está neutra. Ela está esperando que seja realmente convocada para continuar a participar da política. A sociedade quer um convite do Michel Temer para continuar a participar da política. A partir daí, ela vai começar a ter confiança, não só nas medidas, como também no ministério que ele vai colocar. Eu aqui sou um grande admirador do Gaudêncio, como um grande acadêmico, que ele é um grande homem de reflexão e de produção científica e acadêmica. Eu quero dizer o seguinte, eu não concordo de que o ministério tenha investigado. Para a população brasileira, que foi às ruas, milhares de pessoas, ter no Ministério pessoas investigadas é um péssimo início de governo. Não pode, por uma questão de princípio. Ele tem que ter um ministério que seja, em primeiro lugar, que tenha uma representação grande do movimento das ruas, não seja apenas fechado no ciclo político dos donos de poder, aí lembrando o Raimundo Faoro, que escreveu aquele livro célebre dos donos de poder, quer dizer, nós com nós, entendeu? Quer dizer, os políticos, que é o que se vê na televisão até hoje, que ele só conversa com político aqui, partido e tal. Ele precisava realmente chamar pessoas da sociedade civil para fazer parte do governo dele, para representar a população brasileira fora dos partidos, dentro do ministério dele. E eu acho que, ao colocar pessoas investigadas no ministério dele, começa muito mal. Ele não pode colocar pessoas investigadas no ministério dele. Me lembro do Itamar Franco, com quem eu trabalhei durante um ano no governo dele, e quando teve o Hargreaves lá, começou a ser investigado, saiu imediatamente do governo. Só volte para o governo depois que a investigação acabar e disser, eventualmente, que você não tem culpa nenhuma.
Esse é o sistema e qualquer governo não pode ter ninguém investigado no ministério. O sujeito já era investigado, não pode entrar. E se for investigado no meio do ministério, tem que sair. Isso é um princípio fundamental. Queria fazer uma observação que é a seguinte. Desculpe. Veja bem, eu acredito que a fala do Michel Temer deve ser no sentido de mostrar à população brasileira que agora o país tem um presidente. Isso é preciso que apareça, porque, na minha visão, nós estamos desgovernados. Então, é preciso que se restaure o conceito da autoridade, o conceito, a liturgia do poder, o respeito, enfim. Então, por outro lado, há uma expectativa muito grande da população para saber, afinal de contas, o que é que ele vai fazer. Daí porque as linhas programáticas, na minha visão, têm que constar no primeiro momento, sem dúvida nenhuma. Ele não pode ficar só naquela linguagem que os linguistas chamam de linguagem factual. E aí, como é que vai? Tudo bem? De nada. É preciso que a fala dele contenha substância. Não seja apenas uma fala cheia de adjetivos, né? nem de qualificativos. É preciso que realmente tenha substância. Agora, é claro que ele deve convocar a população, na minha visão, no sentido da participação política, no sentido de mostrar que houve há uma evolução social forte. Aliás, eu sempre chamo a atenção nos meus escritos, dizendo o seguinte, que o maior fenômeno que tem ocorrido no Brasil contemporâneo é a organicidade social. A sociedade dá cortes à política, em função do discreto na política, e começa a sociedade a se organizar nos seus núcleos, suas entidades de referência, ou de categorias profissionais, ou de defesa de gênero, ou de defesa, enfim, de minorias. Nós temos aí uma multiplicidade de entidades. Aliás, temos no Brasil hoje, Williams, 500 mil organizações não governamentais. Esta é a nova sociedade brasileira, que está organizada em função da crise da democracia representativa, em função do discreto na política. Então, é preciso que se dê esse conhecimento, sim, que se convoque essa sociedade organizada para levar o Brasil adiante. Eu não acredito que o governo sozinho, nenhum que seja de quem for, sozinho possa arrastar hoje o Brasil para o futuro. É preciso que as forças se dêem as mãos. Daí porque a convocação, Cavalhosa, com todo o seu saber jurídico, eu concordo com essa convocação, ela está implícita. Não se faz nada no Brasil hoje sem arrastar a sociedade para os avanços. Você entra nessa conversa, mas vamos voltar à Avenida Paulista. Eu acho que houve uma manifestação ou uma movimentação indevida na Avenida Paulista com a desobstrução do local. Vamos voltar com a repórter agora, dessa vez, Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Olha, William, a situação é bastante tensa aqui na Avenida Paulista. A gente teve vários tumultos que aconteceram aqui. O último aconteceu na Alameda Santos, que é uma rua paralela à Avenida Paulista. Um senhor visivelmente alcoolizado estava aqui proferindo palavras de baixo calão contra a tropa de choque. Ele foi detido e foi levado, então, para a Alameda Santos, que é uma rua paralela. Os manifestantes que são contrários ao impeachment correram em direção à tropa de choque. A gente imagina que talvez eles acreditem que esse senhor faça parte desse grupo contrário ao impeachment, porque esse senhor estava todo vestido de vermelho. A tropa de choque, então, desceu, a imprensa acompanhou, houve um novo tumulto, agora há pouco aconteceu a Lilian contou para vocês, e a tropa de choque, então, acabou lançando spray de pimenta e gás lacrimogêneo para despertar as pessoas. Eles subiram agora correndo, voltaram a ocupar a Avenida Paulista. Eles estão num quarteirão aqui próximo ao vão do MASP, onde as pessoas que são contra o impeachment voltaram a se concentrar. São ali depois daquela linha ali onde vocês veem um grupo de policiais militares. Também a imprensa, forte presença da imprensa aqui. A princípio a situação se normalizou, está um pouco mais tranquila, mas a gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento, porque os ânimos estão, de fato, muito exaltados. TV Cultura, na cobertura da votação do impeachment no Senado.
Muito obrigado. Vamos lá, Sênis, dar sequência à sua fala. Eliane Benedetti. Temer só terá apoio da sociedade quando se desvincular do Congresso para montar o Ministério. Mas como é que consegue desvincular do Congresso se ele precisa adotar lá o tão falado presidencialismo de coalizão? Agora, é difícil fazer um presidencialismo de coalizão com 28 partidos. Pois é, William. Eu acho que tem dois elementos aí que são relevantes. O Temer, ele é um político cuja carreira foi muito vinculado a uma presença em secretarias, ele teve uma participação importante aqui em São Paulo e etc. É um cara que foi com uma carreira muito sólida no próprio parlamento, foi presidente do Congresso, da Câmara 3 vezes. Agora, toda essa capacidade e esse histórico dele, esses ativos que ele tem, não necessariamente tornaram ele um homem de conhecimento público muito forte, de visibilidade. É verdade. Ele vai ser um presidente que vai tomar posse, mas com uma conexão direta com a população muito baixa, porque ele não é um cara de grandes eleições, um cara de grande... Ele é um grande articulador, um cara com essa característica. Então, esse debate que tanto o Gaudêncio como o Carvalho estavam mencionando, da importância desse primeiro discurso dele para se apresentar à sociedade, é fundamental. Se ele não conseguir construir uma imagem de que ele é uma liderança de caráter popular importante, ele pode ser dragado pela opinião pública, por esses movimentos sociais, etc. Então, isso realmente não é qualquer coisa que a gente está falando. A gente está falando de um marco importante de um político que vai ter que se reinventar em curto espaço de tempo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, William, que é o que você mencionou. Hoje, o Gaudêncio até me corrigiu, eu estava calculando que existiam 11 partidos na base já da costura do Temer. O Gaudêncio me corrigiu que tem mais. Ou seja, e é fundamental. A gente tem uma fragmentação no Congresso brasileiro, onde o principal partido hoje, o PMDB, tem 12%, 13% do Congresso. O que é muito pouco. Não tem nenhum partido no mundo, num país do mundo, que você tem uma fragmentação semelhante à do brasileiro. Outro dia a gente estava vendo lá, na perspectiva lá, os índices de fragmentação dos congressos, nós estamos acima de qualquer, da Indonésia, de outros países que são muito fragmentados. Então, ele tem um enorme dilema, paralelo a esse da comunicação e da conexão com a sociedade, que é como é que ele vai operar uma coalizão que é do tamanho da coalizão que a Dilma e o Lula operaram, com muita dificuldade, porque tiveram que acomodar sistematicamente todos esses partidos. Ele não pode cair na tentação, e aí que eu vou pegar um argumento Carvalhosa que a gente comentou há pouco, ele não pode cair na tentação de montar um ministério só olhando o parlamento e se desconectando dos grandes movimentos, das grandes forças sociais. Ele vai aí, na verdade, tomar uma opção talvez montando uma própria armadilha para ele mesmo. A grande capacidade do Executivo de lidar com o Parlamento é, de alguma maneira, trazer toda essa legitimidade que o Poder Executivo tem de representar diretamente a população para fazer uma barganha mais equilibrada com o Parlamento. Se ele não fizer isso, ele corre o risco de ficar, de alguma maneira, apertado ali entre demandas específicas. Como fazer um Ministério de Notáveis dentro de uma composição com 25 partidos políticos que querem espaço no governo? Os partidos poderiam sugerir os notáveis. E você acha que os partidos sugerem notáveis? Não. Um rapazinho de 36 anos para chefiar, e um outro não sei o que mais lá para papá. Peraí. Então, é complicado. Essa conta é complicada. Então, eu acredito que, nessa altura, o Michel Temer esteja, de um lado, olhando para a formação partidária e, de outro, tentando ouvir o clamor das ruas. Isso aí. Acho até que ele fez convite a alguns notáveis, que não aceitaram, porque já deram sua contribuição para a vida pública. Quer um exemplo de uma pessoa? Ellen Grace teria sido sondada para assumir a AGU, a Advocacia Geral da União. 43 anos de vida pública, não quer mais voltar, está fazendo um grande trabalho na área da conciliação, até com situações internacionais. Um outro, Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Um outro, Carlos Mário Veloso. Então, é preciso saber que os notáveis
aceitem. E outra coisa, o nosso balaio de notáveis não é tão gigantesco. Então, precisamos considerar tudo isso, gente. Não é fácil. É fácil falar. Vamos criar um governo de notáveis. Espera aí. Na hora do vamos ver, onde é que estão os notáveis? Está aqui um notável de lado. Por acaso está aqui um notável de lado. Que já aceitou o convite. Pode chamá-lo. Esse é um ícone realmente do combate à corrupção no país. Eu quero fazer aqui a especialista em compliance, entendeu? Que eu conheço. Então, eu quero dizer que é complicada a formação. Então, eu vejo angústia realmente. Outra coisa, gente, nós precisamos admitir que um presidente que assume naturalmente, tradicionalmente, ele é eleito em outubro, temos novembro, dezembro para escolher, para sondar. Michel nem pôde convidar essa altura oficialmente, convidar pessoas, porque não foi ainda eleito. Então tem que sondar e tal. Se ele convidar golpista, ou golpista, ou golpista. A dificuldade em que se encontra a figura do Michel Temer nesse momento. Então, precisa ter muito cuidado, sabe? Um pouco tempo para analisar, o tempo para sondar as pessoas. Entendeu? Então, todos esses aspectos devem ser considerados. A dúvida, então, é um governo de notáveis ou um governo de expressão parlamentar? Na verdade, Itamar Franco botou um governo de expressão parlamentar na época dele. Deu certo. Mais ou menos. Mais ou menos? Tinha notáveis, grandes notáveis? E tinha muita gente também das Forças Armadas, que ele pegou muitos generais, de coronéis de Forças Armadas, para trabalhar tecnicamente dentro do governo, inclusive para a limpeza de toda aquela questão de corrupção que havia muito nos ministérios. Mas a questão é o seguinte, o que é fundamental no governo do Michel Temer, a quem eu tenho a maior simpatia pessoal, é o seguinte, é quebrar esse tipo de relação com os partidos. Senão nós estamos reproduzindo o tal do governo de coalizão que levou ao desastre que o Brasil está vivendo hoje, que vai se libertar a partir de amanhã. Ou seja, nós não podemos dialogar com os partidos na base de barganha de cargos públicos, que, como o Gaudêncio falou, são 25 mil cargos de confiança, dos quais 15 mil estão na mão do PT. Nós não podemos agora também chegar e dizer, agora vamos fazer uma barganha com o PRB, com não sei quem, para ser ministro da Tecnologia, um pastor evangélico, etc. Nós temos que pegar pessoas que sejam respeitáveis. E como o Ricardo falou aqui, o seguinte, nós temos, o governo tem que ter uma montagem de ministério que seja uma forma de mostrar um poder próprio para dialogar com os partidos, dialogar com os partidos. Ele não pode ficar subjugado aos partidos, como ficou o PT, que realmente ficava ali refém das votações, de todas as barganhas de cargos de segundo e terceiro escalão, de uma forma absolutamente mercadológica. Então, eu acho que tem que quebrar esse governo de coalizão, não acabar com isso. Não podemos mais ter esse tipo. Então, esperamos que o novo presidente da República possa realmente dialogar com os partidos de uma forma diferente do que ocorreu com o governo do PT, sob pena dele de, em pouco tempo, estar numa situação perante a população brasileira muito inconfortável. Vamos responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. São perguntas objetivas para a gente andar com esse debate aqui. O André Luiz Martins Gomes está perguntando aqui, doutor Modesto, ele quer saber, com a saída da Dilma, o AGU, acho que você já falou isso aqui, Gaudêncio, o José Eduardo Cardoso também sai, não é isso? Claro. Do Advogado-Geral da União. Sai. Claro. Todos os ministros saem, eles entregam as cartas. Ela vai ser notificada amanhã, não é isso? Eles já decidiram, inclusive, com exceção de 2, já decidiram promover uma demissão coletiva. Já decidiram isso. A presidente é que está sendo pressionada, é um detalhezinho interessante. A presidente Dilma está sendo pressionada pelo PT para não assinar amanhã. No momento em que chegar... Não quero... Para tentar sexta-feira fazer uma pegadinha, um pegadona em Michel, jogar a decisão para sexta-feira, porque é sexta-feira 13. Até nisso, onde nós estamos, Brasil? Sexta-feira... vamos jogar o governo Temer na sexta-feira 13. Isso é brincadeira. Meu Deus do céu. Em que país é este? Não é possível.
Até a bruxa, o dia das bruxas vai ter que acontecer. O que é isso? Mas a presidente, ela vai viajar o país e vai viajar o mundo, divulgando, pelo menos é o que os jornais noticiaram hoje, divulgando o golpe. Como é que ela fará isso? Ela vai ter acesso ao avião da FAB, é isso? Como é que vai ser essa divisão? Eu só quero lembrar o seguinte, Ela continua presidente, vai ter lá... Ela vai falar em golpe e, nesse sentido, ela vai simplesmente carimbar o Supremo Tribunal Federal como golpista. Dos 11 ministros nomeados do Supremo Tribunal Federal, 8 foram nomeados por ela e por Lula. Os 367 parlamentares que admitiram impeachment lá na Câmara, golpistas. Se o Senado aprovar impeachment, golpistas. Então, se as instituições estão funcionando, as instituições nacionais são golpistas. Não funciona. Esse discurso é um discurso que eu sempre digo, conversa amena para adormecer bovinos. Conversa mole para boi dormir. Bom, a presidente, em licença, eu me lembro do tempo do Collor. O Collor não tinha nenhuma dessas regalias, absolutamente. Ele ficou lá recluso na Casa de Dinda, não é que chamava? Casa de Dinda, isso. Que aliás existe até hoje, vai virar um museu. Então, ele ficava lá, não tinha nenhuma regalia de jatinhos, não sei o quê. De qualquer maneira, se ela sair pelo mundo ou chamar a imprensa do mundo para dizer que foi golpe após a consumação do impeachment, ela está prestando um desserviço ao país de natureza gravíssima. Ela não tem o direito de, como ex-presidente ou presidente licenciada, no caso ainda, de utilizar o seu cargo para o efeito, ainda que licenciada, para denegrir as instituições brasileiras que estavam e estão corretissimamente agindo nesse caso do impeachment. O caso do impeachment, em que inclui a Câmara, o Senado e o Poder Judiciário, têm sido absolutamente corretos dentro dos procedimentos legais e constitucionais, que ela não tem o direito de denegrir o país. Se ela fizer isso, ela será responsável por um dano moral ao país gravíssimo, e repetindo, que eu acho que deve ser, de qualquer maneira, ela tem que reparar essa conduta dela, ou ser impedida de fazê-lo, pelo menos com os recursos de governo que ela possa ainda ter como presidente licenciada. Absolutamente. Isto é um crime lesa-pátria. Ela fará um crime lesa-pátria se continuar a dizer aí a OEA, a ONU, etc., para reclamar de golpe que ela está fazendo. Vamos voltar lá no Senado. Agora teremos o pronunciamento, pode ser um pronunciamento histórico, do ex-presidente Collor. O ex-presidente Collor vai fazer o seu pronunciamento agora na tribuna do Senado. Senhores senadores, ruínas de um governo. Este é o título de uma obra clássica de Rui Barbosa, de 1931. Nela, o autor afirma: todas as crises que pelo Brasil estão passando e que dia a dia sentimos crescer aceleradamente, a crise política, a crise econômica, a crise financeira, não vêm a ser mais do que sintomas, exteriorizações parciais, manifestações reveladoras de um estado mais profundo de uma suprema crise, a crise moral. Em 1992, esse trecho foi utilizado por Barbosa Lima Sobrinho como introito à denúncia que apresentou contra mim. Ruínas de um governo. É a expressão de Rui Barbosa para invocar as crises que atingiram o Brasil nos anos 30. Senhor presidente, jamais o Brasil passou como hoje por uma confluência tão clara, tão entrelaçada e aguda de crises na política, na economia, na moralidade e na institucionalidade. Chegamos ao ápice de todas as crises. Chegamos às ruínas de um governo, às ruínas de um país. Este é o motivo pelo qual aqui e agora discutimos possíveis crimes de responsabilidade da Presidente da República.
Não discutimos crimes comuns. Isto é pacífico. A estes, a Constituição reserva o juízo do Supremo Tribunal Federal. Ao Senado da República, cabem a pronúncia e o julgamento quanto aos crimes de responsabilidade. Esta é uma diferenciação importante. Aqui, julga-se responsabilidade. Em 1992, em processo análogo, bastaram menos de 4 meses entre a apresentação da denúncia até a decisão de renunciar no dia do último julgamento. No atual processo, já se foram mais de 8 meses. A depender do resultado de hoje, mais 6 meses são previstos até o julgamento final. O rito é o mesmo, mas o ritmo e o rigor não. Basta lembrar, entre a chegada no Senado da autorização da Câmara até meu afastamento provisório, transcorreram 48 horas. Hoje, estamos há 23 dias somente na fase inicial nesta casa. O parecer da comissão especial que hoje discutimos possui 128 páginas. O mesmo parecer de 1992, elaborado a toque de caixa, continha meia página, com apenas 2 parágrafos. Isso mesmo, 2 parágrafos. O tempo é outro, senhor presidente. Em 1992, fui instado a renunciar, na suposição de que as acusações contra mim fossem verdadeiras. Mesmo sem a garantia da ampla defesa pelo Congresso, em todas as fases, me utilizei de advogados particulares. 2 anos depois, fui absolvido de todas as acusações do Supremo Tribunal Federal. Portanto, dito pela mais alta Corte de Justiça do país, não houve crime. Mesmo assim, perdi meu mandato e não recebi qualquer tipo de reparação. Pelo contrário, depois da renúncia, recorri ao próprio Supremo Tribunal para ao menos reaver os direitos políticos que me cassaram. Mesmo se tratando de matéria eminentemente constitucional, direitos políticos, alheia ao mérito do impeachment, o Supremo negou o mandado de segurança sob a alegação de que não cabia à Corte se pronunciar sobre decisão do Senado, ainda que tomada após minha renúncia. À época dessa apreciação, o ministro Paulo Brossard chegou a ser interpelado pelo ministro Moreira Alves. Este chamou a atenção para a incoerência do voto de Brossard, já que em seu livro sobre impeachment, o ministro defendia a impossibilidade do julgamento após a renúncia e, em seu voto, se manifestava de forma inversa. Ao se defender, Brossard se limitou a dizer: ministro Moreira Alves, livro é livro, voto é voto. E, para se justificar, assinalou: aspas, absolutória ou condenatória, justa ou injusta, sábia ou errônea, da decisão do Senado não cabe recurso direto ou indireto. Mas isto não é novidade. Todo órgão, seja de que natureza for, que decide em única ou última instância, decide inapelavelmente, acerte ou erre, encerra Brossard. Desculpem-me por voltar no tempo, mas o momento exige. Ainda na denúncia de 92, Lima Sobrinho pregava e até profetizava. Escreveu ele: nos regimes democráticos, o grande juiz dos governantes é o próprio povo. Representar o povo significa, nos processos de impeachment, interpretar e exprimir o sentido ético dominante diante dos atos de abuso ou traição da confiança nacional. A suprema prevaricação que podem cometer os representantes do povo em processos de crime de responsabilidade consiste em atuar sob pressão de influências espúrias ou para a satisfação de interesses pessoais ou partidários. Em suma, o presidente é de ser julgado com base nos largos e sólidos princípios da moralidade política, encerra Lima Sobrinho. Pois bem, senhor presidente, todas as tragédias que se podem imaginar reduzem-se a uma mesma e única tragédia: o transcorrer do tempo. É o mesmo tempo imperioso do mundo que nos traz à razão. É nesta quadra de adversidade para uns e tragédias para outros que constatamos que o maior crime de responsabilidade está na irresponsabilidade pelo desleixo com a política.
na irresponsabilidade pela deterioração econômica de um país, na irresponsabilidade pelos sucessivos e acachapantes déficits fiscais e orçamentários, na irresponsabilidade pelo aparelhamento desenfreado do Estado que o torna inchado, arrogante e ineficaz, na irresponsabilidade pela ação ou omissão perante obstruções da Justiça. É crime de responsabilidade, senhor presidente, a mera irresponsabilidade com o país, seja por incompetência, negligência ou má-fé. Mas não foi por falta de aviso. Desde o início deste governo, fui ao longo dos anos a diversos interlocutores da presidente para mostrar os problemas que eu antevia e que desembocaram nesta crise sem precedentes. Falei na minha convicção, dentro da minha convicção, dos erros na economia, na excessiva intervenção estatal, nas imprudentes renúncias fiscais. Falei da falta de diálogo com o Parlamento. Nos raros momentos com a presidente, externei minhas preocupações, especialmente quanto à sua reeleição, após a sua reeleição, quando sugeri a ela uma reconciliação de seu novo governo com seus eleitores e com a classe política. Sugeri que fosse à televisão pedir desculpas por tudo que se falou na campanha eleitoral, desmentido depois por seus próprios atos nos primeiros meses do atual mandato. Alertei-a sobre a possibilidade de sofrer impeachment, mas não me escutaram. Coloquei-me à disposição, ouvidos de mercador. Desconsideraram minhas ponderações, relegaram minha experiência. A autossuficiência pairava sobre a razão. Contudo, senhor presidente, reafirmo que, em amplo contexto, o todo dessa obra em ruína da atual administração tem também um pano de fundo ainda invisível para muitos: o sistema presidencialista adotado por nossa República. Lá se vão 127 anos de crises e insurreições, de revoltas e conflagrações, de golpes e revoluções. Suplantada a aristocracia imperial, superamos a oligarquia republicana. Convivemos com o estado de sítio, com o estado de exceção. Enfrentamos ditaduras civil e militar e ainda hoje estamos em processo de redemocratização. Sob o presidencialismo, usufruímos tão somente de espasmos da democracia. Não há mais como sustentar um sistema anacrônico, contaminado e deteriorado em sua essência, em sua prática e nos exemplos traumáticos de nossa República. Basta dizer que de 1926, com Arthur Bernardes, até 2011, com Lula, nenhum presidente da República transmitiu o cargo a seu sucessor sob as mesmas regras que recebeu do antecessor, tendo eles cumprido integralmente seus respectivos mandatos. Pelo visto, aquelas exceções serão mais uma vez quebradas, recomeçando um novo ciclo de instabilidades. Não podemos mais rechear nossa história com deposições, suicídio, renúncias e impedimentos. Não existe fórmula mágica dentro do nosso presidencialismo, ainda mais com uma lei nos moldes da 1079, a ressurrecta, que dá margem a permanentes ameaças a qualquer governo. Não há como recuperar esse modelo de coalizão, de cooptação e fisiologismo que envergonham a classe política. Enfim, não há como continuar tentando formar um número salvador simplesmente somando zeros. Os partidos, mais do que votar, precisam formular políticas. Por tudo isso, o sistema está em ruínas. E ruínas, senhor presidente, demandam reconstrução. Reconstrução requer determinação, que, por sua vez, exige conscientização e admissão da verdade. Há 11 anos vimos o choro de parlamentares decepcionados com as agruras e a verdade crua de um partido. Hoje, envoltos em tormentos muito piores, não vemos sequer uma lágrima de constrangimento que seja. Ao contrário, o que se vê é a defesa rouca, cega, mouca e intransigente. Entre retóricas e evidências, entre quimeras e realidades, entre golpe e a farsa do golpe, apesar de tudo e por tudo isso, a população brasileira evoluiu na participação política. Mas admitamos, senhoras e senhores senadores, regredimos no agir da política.
Reafirmo, uma nova política precisa se estabelecer. Seja qual for o resultado de hoje, precisamos virar esta página, repensar e instituir a política pela qual a sociedade clama. O atual processo de impeachment nada mais é do que a tentativa de, a partir do passado, aplainar o presente para decantar o futuro. Um futuro em que precisaremos conciliar uma altiva e corajosa voz de comando do Executivo com a moderadora e conciliadora voz do Legislativo. Para concluir, reproduzo o trecho do livro Collor, Presidente, do historiador Marco Antônio Villa, que está prestes a lançá-lo. Novamente peço a compreensão por retornar a 92. Mas a lucidez do texto reflete o que aqui vivemos. Diz o autor, e aqui abro aspas, fatos posteriores, já no século XXI, amplificaram o significado da ação ou inanição de Fernando Collor no auge da CPI e da denúncia na Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade. Ele respeitou as solicitações dos parlamentares, encaminhou através do Banco Central e da Receita Federal toda a documentação solicitada, cumpriu as determinações legais, não coagiu o Supremo Tribunal Federal e respeitou a Constituição. Isso tudo em meio ao maior bombardeio midiático de nossa história e tendo de conviver com uma acelerada tramitação da denúncia e depois do processo, que criou obstáculos à plena defesa. Aceitou o afastamento e se preparou para a defesa no Senado. Perdeu. Buscou reparações na Justiça, defendeu-se em vários processos e acabou absolvido em todos eles, os que envolviam atos quando do exercício da presidência da República. A renúncia de Fernando Collor, o impeachment nunca ocorreu, deu a ilusão de que as instituições forjadas pela Constituição de 88 tinham passado no teste. Ledo engano. Acontecimentos posteriores e mais graves demonstraram que a consolidação do Estado democrático de direito é um longo processo, tarefa de várias gerações. A crise de 92 não passou de um momento de ampla e complexa rearticulação das elites política e econômica no interior do Estado, posicionando-se para embates que acabaram sendo travados ainda na última década do século XX e no início do século XXI, por aqueles que tinham quadros, mais do que programas, para gerir a coisa pública. Encerro, senhor presidente, dizendo: a história me reservou este momento. Devo vivê-lo no estrito cumprimento de um dever. Porém, inspiro-me no ensinamento de Holbach. Tudo nos prova que, a cada dia, nossos costumes se abrandam, os espíritos se esclarecem e a razão conquista terreno. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senador Fernando Collor pelo... Espera aí, o senador Fernando Collor vai votar favorável ou contra o impeachment? Pelo que eu sei, acho que o senador Fernando Collor tem contra. dito que sente-se desconfortável ao votar o impeachment, porque o impeachment dele foi liderado pelo partido que hoje é impeachado. O presidente pertence ao partido em que ele foi impeachado. Muito bem. Então, ele não gostaria de, segundo ele, votar essa matéria, porque isso poderia parecer uma vindita, uma vingança. Ele acaba de fazer um discurso que, na minha visão, ele dançou para o lado direito, dançou para o lado esquerdo, entrou em frente, mas ninguém sabe, afinal de contas, qual é o voto dele. Tendo a acreditar, veja bem, no primeiro momento, quando ele começou a fazer o discurso dele, que ele votaria contra o impeachment. Já no finalzinho, quando ele avisou que eu avisei que ia haver isso, ele deu a entender que também ia votar a favor. Ou seja, não sei, afinal de contas, qual é a conclusão do discurso do presidente Collor, do ex-presidente Collor. As minhas visões é que ele vai votar contra, até porque ele dá um recado à presidente Dilma Rousseff que pode ocorrer o golpe, que poderia, o processo de impeachment contra ela, que seria abordado como um golpe, como aconteceu com ele. Ele foi isentado no Supremo, que são duas ações distintas e o Collor fala que é a mesma ação, né? Ele realmente, o discurso dele, que foi muito bem preparado, do ponto de vista literário, político, não leva a nenhuma conclusão, mas a conclusão lógica é de que ele vai votar contra o impeachment,
na medida em que ele considera o impeachment um remédio absolutamente incompatível com a democracia, com o sistema institucional, etc. E ele vai votar contra o impeachment porque é contra a instituição do impeachment. Não é porque ele está a favor ou contra a Dilma. Esse aí é uma questão de princípio, não uma questão de opção pelo fato político que está se discutindo. É a minha impressão. E ele vivenciou isso, ele sabe o que é solidão. Inclusive tem um livro do Cláudio Humberto, 100 Dias de Solidão, né? Pois é. Que retrata muito bem isso, essa passagem do Collor, como viver um processo de impeachment. Mas o que eu entendi do discurso, um pouquinho diferente do Carvalhosa, é que me parece que ele fez um paralelo entre o afobado que foi o processo, o andamento do processo dele com o atual. Acho que dias, exatamente. Ele está fazendo um paralelo a como é que foi a avalanche política que o tirou do poder e, segundo ele, com poucas razões, e que isso poderia estar se repetindo agora e que ele não iria, de alguma maneira, ratificar. Então, acho que ele aproveitou vamos dizer, o caso dele, para retomar o caso dele 20 e poucos anos depois, na oportunidade aí de rediscuti-lo no caso específico da Dilma. E ele não agiu aí como um senador, ou seja, representante do Estado dele, no sentido de se posicionar a favor ou contra. Então, há uma falha muito grande na conduta dele como senador, no sentido de que caberia, a esse momento, fazer a sua declaração de voto, como todo mundo fez. É o único caso em que ele não declara o voto, portanto, ele se omitiu no dever absoluto que ele teria como senador de dizer o que vai fazer na questão da votação. Ficou em cima do muro. E, na minha visão, a imagem que eu tenho dele é do sapato do Jânio. Tem uma famosa foto, quem tem história, uma do Jânio Quadros, conversando, olhando para o interlocutor e o sapato dele assim. E os pés um para cada lado. E os pés olhando para o sul e ele olhando para o norte. Então, na minha visão, esse é o Collor. É o Jânio falando com o interlocutor diante e o sapato assim dobrado. Então, é a imagem que eu tenho. E realmente faltou clareza. Transparência, que é a palavra-chave nesse momento. Cada um assuma suas posições. Não queira enrolar. Momento de clareza, objetividade. Senhores, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria mesmo de pegar uma máquina, entrar aqui, uma máquina do futuro, para ver como analisaremos esse momento no futuro. Vamos tentar. Vamos entrar nela. Vamos tentar. Mas a gente tem pouco tempo. Vamos tentar fazer para o às 8 da manhã. Eu vou dar meu número: 56 senadores votarão a favor do impeachment. Eu acho, hoje. Futuro. Trabalhando com perspectiva no futuro imediato. Tá, mas qual será a visão desse momento? Esse momento. É o momento, o governo fala que é golpe e a oposição fala que é isso mesmo, pedaladas fiscais. Como é que será a visão desse momento? Como foi a visão do regime militar naquela época? Bom, eu acho o seguinte, realmente a figura do golpe foi uma invenção de marqueteiros, no sentido, naquela do Goebbels, que todo mundo já está sabendo, de insistir numa mentira 1000 vezes para se tornar uma verdade. Então, a questão do golpe foi a única defesa que eles tinham, porque o governo absolutamente não tinha defesa nenhuma e precisava dizer que é o golpe e não explica como é que é o golpe, porque não há nenhuma explicação de golpe. Não, eu vou responder a pergunta. Portanto, eu acho que isto não vai prevalecer no futuro, porque o fato político do impeachment é muito mais importante que as motivações e as defesas, pseudo-defesas que foram feitas no momento. Eu acho que não vai prevalecer essa questão, foi golpe ou não foi golpe. É evidente que não houve golpe nenhum e que não se deve discutir sequer essa maneira de apresentar a questão que o Partido dos Trabalhadores está insistindo de qualquer forma. Como o Senes vai terminar, só queria responder a pergunta. Vamos lá. Concordo com o Modeste Carvalhosa, a história vai registrar como impeachment e mais, a par das pedaladas fiscais, crime de responsabilidade da presidente, claro que essa massa da corrupção vai cair também sobre o PT. Então, a história vai registrar como um governo corrupto, além da responsabilidade. Exatamente. Senes? Eu acho que a leitura aí, futura desse momento vai ser interessante, por
por conta do que está ocorrendo, o fim de um ciclo, um fim abrupto de um ciclo que até um certo momento foi um ciclo com amplo apoio da sociedade. Para lembrar que em 3 anos e meio atrás a Dilma tinha 75% de apoio, mas foi um fim abrupto na medida em que foram emergindo questões vinculado à crise fiscal, pedalada fiscal, as questões de corrupção numa escala que realmente abalou qualquer convicção dos atores aí sociais mais relevantes, e vinculado a um crescente isolamento político da Dilma, acelerado, né? Porque ela também saiu de um patamar de apoio muito significativo para um isolamento de menos de 1/3 do Congresso em muito pouco tempo. Então, a somatória dessas três variáveis vai permitir, de alguma maneira, uma leitura, acho que deve prevalecer a leitura aí para frente, de que o que aconteceu foi uma movimentação da sociedade, que envolveu não só as instituições políticas de cúpula, mas envolveu uma série de atores que, de alguma maneira, passaram a se manifestar. Então, ademais da questão do impeachment em si, o que você teve foi uma emergência, de novo, uma retomada, que se assemelhou um pouco ao que aconteceu nas diretas, ou aconteceu um pouco no processo do Collor, e que obrigou, de alguma maneira, as instituições políticas a darem respostas, e elas estão dando resposta. Se ela é pura, acho que vale até discussão, faz sentido a discussão, se o rigor da tramitação foi perfeito ou não, mas eu diria que, do ponto de vista histórico, o que foi predominante foi um enorme movimento político que rejeitou uma certa conduta e teve o seu mecanismo de expulsão do governo. Acho que isso vai ser o seguinte, o que vai sobrar, daqui que eu aprendi aqui com os meus colegas, foi o seguinte, o que vai sobrar é o seguinte, vai ser marcado o futuro pelo movimento das ruas, como nas diretas já se marcou até hoje, como nos caras pintados se marcou até hoje, e o movimento das ruas que prevaleceu por causa da corrupção. O governo caiu porque era um governo corrupto. Essa é a perspectiva histórica que se vai ter no futuro sobre esse momento que nós estamos vivendo. Muito bem, Modesto Carvalhosa, muito obrigado pela sua participação. Gaudêncio Torquato, boa noite, obrigado pela participação. Ricardo Senes, muito obrigado pela participação. Obrigado. Estamos encerrando essa edição especial, histórica do Jornal da Cultura. Depois de mais de 5 horas de transmissão, agradecemos a presença dos nossos comentaristas e também você que nos acompanhou nessa jornada, acompanhou aqui pelo Twitter, Facebook, mandando perguntas também pelo WhatsApp. Muito obrigado. Voltamos amanhã, às 8 horas da manhã, com a votação do impeachment no Senado. Uma ótima noite para você e até amanhã.